E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido tricolor, venda de Rodriguinho, Dória, tudo pra vocês e muito mais. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias e comenta aí, o que você tá achando do mercado da bola do São Paulo? Tá interessante? Poderia ser melhor? Deixa aí nos comentários. Bora assistir o vídeo junto aí. No final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito de mercado da bola, de Dória, de Kevin. Muita coisa pra gente discutir aqui hoje. Criativo de Direitos Autorais, deixa aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe. Embora pro vídeo. Enquanto uns estão de saída aqui por esse portão, outros podem chegar. É o caso do zagueiro Matheus Dória, de 31 anos e que já atuou pelo tricolor em 2015. Ele tenta uma rescisão de contrato amigável com o atual time dele, o Atlas do México, e já tem um acordo bem avançado com a diretoria são paulina. Também fora das quatro linhas, o presidente Júlio Casares trabalha para não sofrer o impeachment em reunião que será realizada na próxima quarta-feira e continuar justamente à frente da diretoria do clube. 4 dos 6 grupos políticos que faziam parte da coalizão do mandatário deixaram de apoiar o presidente nos bastidores. Enquanto isso, só resta ao cordial Hernan Crespo voltar para o gramado e treinar muito a equipe para que a atual temporada do São Paulo, pelo menos em campo, seja bem diferente da de 2025. Ok, gente, bom trabalho. Abraço. Tá, aí Esse é olha. rapidinho, esse cara, 10 anos a menos, dá pra botar ele pra jogar. Ele falou que não joga mais. 10 anos, se ele tivesse 10 anos. A gente tem tanta coisa para falar do São Paulo, né? Começando então com o campo ali, Alex e Silver. Temos ali Caleri voltando a jogar, Lucas voltando a jogar, o Pablo Maia que vai ficar, o Ferrarese que vai ficar, o que tudo indica. Tem que ficar, né? Os Time grandes, de São Paulo. Os grandes reforços ou as contratações do São Paulo estão dentro do clube, né? Porque são jogadores. E acima de 30. Pablo Maia, por exemplo, ele alternou departamento médico com mau futebol dentro de campo. E a gente fala do Pablo Maia por quê? Porque eu, particularmente, costumo cobrar mais de jogadores que eu sei que podem mostrar mais. O Pablo Maia já teve futebol de ser cogitado, inclusive, para a seleção brasileira. Só que esse ano, o tempo que ele esteve em campo, para mim, decepcionou. Jogou muito mal o Pablo Maia. Mas eu acho ainda que ele tem condições de recuperar o futebol. Lucas Moura, poxa, quem não gostaria de ter um Lucas Moura no elenco? Mas o Lucas Moura inteiro. O Lucas Moura pronto para jogar, para aguentar 90 minutos, para ter sequência de jogos. O futebol do Lucas Moura no Brasil é muito acima da média, demais acima da média. Mas ele tem que jogar. Ele toda hora está machucado. Não é culpa dele, nada, mas... Poxa vida, o São Paulo precisa do Lucas Moura. Então, para 2026, o torcedor sonha e espera demais que o Lucas Moura possa ajudar mais o time em relação a 2025, em que ele praticamente não ajudou. E o Caleri é o homem-gol que o São Paulo também precisa. Por causa da infelicidade da cirurgia, da contusão, e teve que fazer a cirurgia e se recuperar, agora ele vai estar pronto para poder voltar a jogar. Tomara para o São Paulo que ele possa também voltar à sua antiga forma e ajudar. Se esses 3 jogadores jogarem o que sabem, já é um outro São Paulo, gente. Então, o São Paulo os reforços principais do São Paulo já estão lá dentro. E tem que manter Marcos Antônio. Mas o Flamengo e quer, hein? Alisson. Se bem que o Alisson não está sendo muito utilizado pelo Crespo, foi muito mais utilizado lá, talvez a melhor fase do Alisson com o Dorival Júnior, mas eu manteria ele no elenco. Marcos Antônio, importante, um jogador que se encaixou no time, motorzinho ali do meio campo. Então, além desses caras aí do ataque, voltando com saúde, você mantendo a base do meio campo, chegou o Danielzinho. Tô curioso para ver como ele vai se adaptar mesmo, com experiência, vestindo a camisa de um time grande como o São Paulo. E o São Paulo precisa disso que você disse, principalmente, Alex. Aliás, foi algo que o Crespo falou no encerramento do ano passado. Preciso de um time com saúde. Não importa se é craque, eu quero saúde. Precisamos ver se terá saúde. São jogadores já acima dos 30 anos, muitos voltando de lesão. Vamos ver, né? E ainda interesse também no Dória, que o José Paes trouxe ali.
E outra coisa que o José Paes trouxe foi dessa questão política. Vamos comentar rapidamente aqui, porque não dá para deixar de falar sobre isso. Alexandre Silvestre, o Casares vem perdendo esse apoio político ali dentro do clube. Ele ainda tem a maioria, ele ainda tem uma boa parte da força política dentro do Conselho. Como o sistema político de um clube, e até do país, do Brasil como país, ele é um sistema que blinda, que preserva, que protege muito quem está no poder, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu não estou culpando ninguém, né? Agora, se o Júlio Casares tiver culpa no cartório, eu duvido que nesse momento ele seja afastado pela situação política, por mais que a oposição tenha ganho corpo. Se houver uma investigação, como está havendo, na Polícia Civil, trazendo indícios, trazendo provas, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Corinthians. Demorou um pouco, mas quando a pressão veio de fora para dentro, não deu para segurar. Perfeito, né? Lembrando que as investigações estão acontecendo em segredo de justiça e a gente, como jornalista, vai indo atrás de toda essa situação e vai aguardar o desfecho desse caso. Vamos falar mais um pouquinho de São Paulo por aqui, porque hoje o Porto anunciou a renovação do empréstimo do lateral direito Moreira. Lembram dele? Pois é, o jogador estava cedido pelo tricolor ao clube português até 31 agora de janeiro, mas vai ficar até o dia 30 de junho. Uma coisa que chamou a atenção para mim nessa questão é que o Porto, nesse anúncio, colocou que é mais vantajoso agora para conseguir comprar o jogador, para comprar o Moreira. Vocês viram isso, gente? Eu fiquei um pouco assim. O São Paulo diminuiu a pedida, né? Caso o Porto queira comprar o Moreira ao fim desse processo em junho, o valor dele está menor. Complicado, não é não? É complicado. Cada um sabe gerir a sua moda. É. Mas eu também posso dizer que eu vou pro lado do positivismo. O São Paulo, por exemplo, tá fazendo negócio do Rodriguinho com o Bragantino. O São Paulo ia ficar sem o Rodriguinho, provavelmente, porque acabou o contrato, ele ia assinar um pré-contrato, aquela coisa. O São Paulo vai conseguir arrancar, entre aspas, do Red Bull Bragantino 3 milhões de euros, se eu não me engano, que é um bom valor para um jogador que ainda não virou. Tem potencial. Não virou e tem contrato acabando. Então pelo menos consegue fazer uma grana com o Rodriguinho. Vai, para não dizer que eu sou mal-humorado. Agora, a grande pergunta, será que o São Paulino tem saudade do Moreira? Não. Não, cara. Até deu. Será que não? Eu tinha esperança naquele menino da Copa São Paulo, Mike, se eu não me engano, lateral direito. Que tá lá? Tá lá. Tenho esperança ainda, porque de lateral direito eu conheço, porque já foi muito bom nisso aí. Ah lá, sabia. Tava e Matheus Doria, você lembra dele? Eu fui atrás. Rápida, né? 2015, ele fui atrás pra lembrar. Ele jogou com o Tolói, se eu não me engano. É? Se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem, mas assim, de cabeça eu acho que ele jogou com o Tolói. Boa contratação? Mas aí chega um e o Tolói talvez vá embora. Nem veio, nem jogou. Nem veio, cara. O São Paulo investiu num jogador de 30 e tantos anos lá, que achei que até poderia colaborar, também se machucou. Tem que ver como é que vem fisicamente o Dória, porque faz tempo que ele saiu, né? Nunca mais voltou. Se bobear muito, o Dória vai estar pronto pro segundo turno. Mas precisa ter, eu não sou contra você ter jogadores acima de 30, acho legal ter experiência, os caras conhecem mais os atalhos, quem corre a bola, desculpa aí o clichê, a frase feita, mas dá pra você jogar futebol também com, eu sei que o futebol já tá muito veloz, muito velocidade, intensidade, essa coisa toda, mas o São Paulo tá com zagueiros muito, né, que era Arboleda, todos eles praticamente, todos eles que a gente citou são jogadores acima de 30 anos. Sim. Né? Então precisa ter gente jovem ali também para mesclar, não sou contra os caras de 30 anos. Até porque o Arboleda não tá na prorrogação também. Precisa ter. Isso, ele estava no futebol mexicano, tá há muito tempo no futebol mexicano, se naturalizou mexicano até. Aquelas situações que o cara sai, né, naquela época do São Paulo, teve até uma boa passagem, o São Paulo não teve grana para contratá-lo, foi jogar na França, Olympique de Marselha e tal. E aí agora, depois de toda essa trajetória, ele vai se constituindo uma possibilidade de reforço. E aí, por isso que eu falo, é a mesma situação do Corinthians pelo seguinte sentido, Crespo quer um zagueiro canhoto. Acho que essa é uma outra discussão, viu, Tironi? Tem muita gente falando, o São Paulo já tem 5 zagueiros, vem o 6º. O São Paulo dos 5 só tem um canhoto, o Sabino. Quando não joga o Sabino, ou o Alan Franco destro por ali,
A minha impressão, isso seria, eu acho, uma boa pergunta para o Crespo na coletiva, é que ele quer ter 2 canhotos, ele quer ter 6, porque, na verdade, na prática, teve muito jogo que ele teve que improvisar zagueiro, vários, aliás, né? Mesmo com 5, vamos lembrar, vários, jogou Negruti improvisado, jogou Luiz Gustavo de improvisado, vamos ver, né? Se não saem nenhum dos 5 e vem o Dória. O Dória não era o plano A. Plano A era o Gaston Ávila, jovem, jogou pelo Fortaleza, fez um ótimo campeonato pelo Fortaleza, mesmo com o rebaixamento, estava no Ajax, e no final das contas preferiu voltar para o clube de coração dele, lá o Rosário Central, depois que o Di Maria ligou para ele e tudo mais. Então, o plano A era o cara de 23 anos, etc. O plano viável é o cara de 31, 32. É assim, mesma coisa. É a mesma coisa do Corinthians. E aí o São Paulo, aos poucos, vai se reforçando do mesmo jeito que ele vinha se reforçando. Não adianta o treinador, porque não adianta o treinador pedir jogadores jovens se o clube não tem condição de contratar jogador jovem. E essa é a questão, é o dilema. O São Paulo está contratando só jogador veterano, se você for pensar. Danielzinho, talvez o Dória, e assim por diante. O Marcos Antônio é uma exceção no passado recente do São Paulo, até porque ele simboliza o último momento, a última janela do São Paulo, sem o FIDIC, sem as travas. O São Paulo não pôde mais fazer negócio desse tipo. Fez um negócio criativo com o Marcos Antônio, de fato, porque era um empréstimo com renovação de opção de compra, fez uma no final do ano passado. Aliás, o Marcos Antônio já está agora há 1 ano e meio, né? Vai vendo. Então, o São Paulo foi renovando os empréstimos e exercendo a opção de compra. Ainda tem 3 parcelas, mas ele já exercendo as parcelas, o detentor dos direitos federativos do Marcos Antônio. Então, o São Paulo comprou o Marcos Antônio por cerca de 4 milhões de euros que ainda não foram pagos. São parcelas de 1 milhão e pouco. E aí, ele se tornou o principal jogador do time. No ano passado, quando ele não jogava, o São Paulo perdia. Né? Basicamente isso. Aliás, que baita sacada do clube, uma sacada do nada. Hein? A gente até achava que era o cantor lá, lembra? Pô, que baita sacada, hein? Na época, Vessone, foi o Tirone falando Antônio Marcos. Eu falei. Na época, o Vessone lembra das coisas. Na época, o Marcos Antônio já tinha proposta do Flamengo. Você vê como é que é a coisa. Há 1 ano e meio. Só que era um Flamengo diferente. Ainda não era o Felipe Luiz, ainda não era o BAP, ainda não era o Boto. E ele já fazia parte do scout do Flamengo. O empresário e ele preferiram o São Paulo porque ele ia jogar nos outros times. E, na verdade, ele demorou um pouco a jogar, mesmo no São Paulo. Agora é uma outra situação. É o Flamengo do Boto, do BAP, do Felipe Luiz, que gostam dele. O Boto já trabalhou com ele na Europa. E é o Flamengo que quer investir em jogador do mercado nacional por não sei quanto. Então, se vier uma proposta pelo Marcos Antônio mesmo, vamos dizer, o São Paulo está pagando 4 milhões de euros. Chega o Flamengo e oferece 16. Qual vai fazer? É uma boa pergunta, porque financeiramente o São Paulo precisa de grana, como disse o Vessone em relação ao Corinthians. Agora, muito mais que o Bidon no Corinthians, que a torcida ficaria pé da vida, a torcida do São Paulo no atual momento, de barriga vazia, sem título da Copa do Brasil, com o presidente na parede e tal, o Casares, se durar além de quarta-feira, tem tudo isso, a gente vai falar daqui a pouco, e assinaria, se ele assinasse a liberação do Marcos Antônio, aí ele já não está andando na rua, talvez ele tivesse dificuldade de pedir o iFood. Os caras, na hora de entregar, iam dar na orelha dele. Então tem essas circunstâncias políticas também. Por isso que o Flamengo está pegando o leve, ele está indo devagar, vamos esperar dia 14, tá? Vocês querem o Alan, vamos ver, tá? Então o Flamengo está cozinhando. Agora, se ele quiser mesmo, se ele quiser chegar com uma bala, eu acho difícil o São Paulo resistir, o São Paulo com problemas financeiros.
Né? Vai depender muito do jogador e do empresário. E agora, o jogador e o empresário, eu vou ficar aqui com esse negócio caótico. Então tem tudo isso, né, no pacote. O Flamengo ainda não veio com tudo. Se ele vier com tudo, vamos ver como é que vai ser a resistência do São Paulo. Aliás, só uma coisa, esquece o futebol, tá? Tira o futebol de lado. Você causaria a maior inveja da história qualquer banqueiro mais bem sucedido do mundo, né? Você vai lá, paga 4, em 2 dias já vira 16, 15 seria um negócio surreal, né? Temos de dinheiro, sim, né? Não tô falando da bola. Sim. Como negócio é um negócio. Você nem pagou os 4 ainda, né? Você nem pagou os 4 ainda. Pois é, cara, impressionante. Só por você ter garantido uma cláusula bonitinha. O negócio foi bem feito já, eu acho, né? Porque ele é um jogador que vale mais do que ele está custando, né? Então, tem todas essas circunstâncias. Bom, como negócio, seria um grande negócio, ou não? Assim, sim, esse é um negócio que, além de tudo, é o cartão de defesa do Rui Costa, que é o atual executivo de futebol. Ele que tramou esse negócio. Bem armadinho, entendeu? Bem feito, cláusulas bem feitas. Quando tem que elogiar, cara. Então, mas aí é como você disse, Arnaldo, as coisas se misturam. Imagina se o São Paulo falar, pessoal, vendemos o Marcos Antônio, hein? Exato. Estamos trazendo aí o Danielzinho, o Dória e abrindo mão do Marcos Antônio. Quando o cara não jogou no ano passado, o São Paulo perdeu. Você sabe que o Tironi, além de tudo, o Danielzinho, ele foi contratado como plano B ao Marcos Antônio em termos de característica, para quando o Marcos Antônio não pudesse jogar, ter um jogador parecido, né? O São Paulo não tinha. Quando o Marcos Antônio não jogava, ele mudava o sistema, o Crespo, né? Agora, uma coisa é Marcos Antônio ou Danielzinho, outra coisa é só Danielzinho, né? Outra... Não há clima político para o São Paulo fazer esse negócio agora, por mais que possa ser. Confesso que fui pego de surpresa com a informação do Dória, o retorno do zagueiro que jogou no São Paulo quando era bem jovem. Fez toda a sua passagem, a sua carreira, pelo menos boa parte dela, no futebol mexicano. E, ao que tudo indica, será jogador de São Paulo. É jogador de São Paulo, já tem um acordo aí firmado com o São Paulo. Nos próximos dias, mais tardar na próxima semana, deve pintar no Morumbi. O São Paulo que precisa, né, de um zagueiro, de mais um zagueiro canhoto, é um pedido... do Hernan Crespo. O São Paulo vai se reforçando da maneira que consegue, da maneira que pode. Não é São Paulo pedindo para comprar ninguém. São Paulo não tem 100 mil para liberação do Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol. Assim, oportunidade de mercado. O Kevin Zenon é algo mais puxado pro lado mais ou menos que a Superbet fez com o Oscar. Tem que ser um bem bolado. Talvez seja o único investimento que o São Paulo realmente vai fazer nessa temporada. Investimento mesmo. O São Paulo vai ter que dar um jeito de convencer, não convencer o atleta, mas convencer os agentes a trazer o atleta pro São Paulo. Aí já é algo diferente. É um bom meio, um cara que foi destaque no Boca Júnior, tá meio que tendo um compliance, sendo montada uma arquitetura para tentar trazer o jogador pro São Paulo, que, ao meu ver, é a principal posição que São Paulo necessita. Um meia, cara que organize o meio de campo. Com a saída do Rodriguinho, que nem é unanimidade, assim, é um menino que não conseguiu se firmar. São Paulo tá vendendo ele por cerca de 19 milhões. Com a saída do Rodriguinho, não sei, São Paulo não tem quem jogue ali no meio. Você tem o Hugo, menino da base, mas que ninguém sabe aonde se enfiou. Vocês lembram do Hugo? Rompeu o ligamento na final da Copinha do ano passado? Ninguém sabe do Hugo. Fora isso, para jogar ali naquela posição, você tem o Lucas e o Luciano, que nem são meias. Os dois são atacantes. Então, ou o Crespo vai encher de volantes o meio de campo, ou você vai ter que trazer, e você tem que trazer alguém para jogar nessa posição. O Marcos Antônio não é um 10, o Danielzinho não é um 10, o Alan não é um 10.
Esse menino, esse Kevin, aí sim, ele é um cara que organiza meio de campo e pode ser a peça fundamental ou uma das peças fundamentais para esse time do São Paulo. O São Paulo, atualmente, nós temos que ser sinceros. Eu não sei se vocês estão esperando, vocês estão iludidos, achando que o São Paulo pode fazer um grande ano. Para mim, o ano do São Paulo é escapar do rebaixamento e brigar para ser campeão da Sul-Americana e do Paulista. Ponto. Esse, para mim, é o ano do São Paulo. Escapar do rebaixamento, ser campeão do Paulista ou da Sul-Americana. Talvez na Copa do Brasil, dependendo de como se desenrolar. Ponto. São Paulo não é um time que tem jogadores brilhantes, mas, ao meu ver, é um time que é um clube que tem um time ok. Pro que o São Paulo disputa, o time do São Paulo é ok. Você tem o Mike ali, da lateral direita, que para mim vai ser titular. Tem o Cedric, que tem um menino que vai vir do Mirassol. Na lateral esquerda, pra mim, tá mais tranquilo. Você tem o Wendel e Enzo. Se não se machucarem ali, tá ok. Teve o menino da base que subiu também. A zaga do São Paulo, principalmente agora com a chegada do Dória. Um dos pontos fortes do São Paulo. A volância do São Paulo também é um dos pontos fortes do São Paulo. Marcos Antônio, que deve ficar. Bateu o pé. Vai ficar. O São Paulo até vai dar a camisa 8 pro Marcos Antônio. O Marcos Antônio vai herdar a camisa 8 do Oscar, que realmente vai se aposentar. Então, ele fica no São Paulo. Então, o Marcos Antônio, o Danielzinho, o Alan deve chegar aí nas próximas semanas, nos próximos dias. Você tem o Bobadilha, que joga ali. Ninguém sabe como é que vai ficar a situação do Alisson ainda, com a troca com o Corinthians. A volância do São Paulo ali também tá ok. O grande problema do São Paulo é criação. É meio de campo pra frente. O Luciano não é 10, o Lucas não é 10. Você não tem um cara que organiza o meio de campo. Você não tem um cara que destrava o meio de campo. Um cara que comanda o meio de campo, tecnicamente falando. Centroavança do São Paulo também tá ok. Você tem Caleri, André Silva e o menino Ian Francisco. Tá top, tá ok. São Paulo ainda precisa de pontas. Então, poucas contratações do São Paulo. Se o São Paulo esse ano, eu até cheguei a comentar em algum vídeo, vou lembrar agora qual vídeo, mas se o São Paulo esse ano conviver com uma média de lesões, ok, vamos supor que o São Paulo conviva com 5, 6 lesões. Boa parte da temporada o São Paulo tem 5 lesionados. O São Paulo consegue se virar. O São Paulo consegue se virar. Com 5 lesões, o lateral direito machucado aqui, mais um zagueiro, um volante e um... Só que o São Paulo ainda precisa de um meia e precisa de 1 ou 2 jogadores rápidos na frente. Porque só tem um Ferreirinha. Tem o Luca, mas tá longe de estar pronto. O Luca é um moleque. Literalmente um menino. Talvez, se alguém vingar na copinha, a gente tá indo para a área da especulação. São Paulo precisa de 1 ou 2 pontas para fazer sombra pro Ferreirinha e até para jogar junto com o Ferreirinha. São Paulo jogar no famoso 4-3-3, né? 2 volantes, 1 10, 2 pontas e um centroavante. Há quanto tempo que a gente não vê o São Paulo atuando assim? Há quanto tempo que a gente não vê o São Paulo atuando com 2 pontas? Com camisa 10? Há quanto tempo? E aí sim, aí depois disso, é isso que eu falo. Não precisa de muita coisa para organizar o time de São Paulo. Para nossa realidade. Agora, o dia que a realidade do São Paulo for, não, agora o São Paulo vai contratar para brigar por título. Aí é outra história. Aí, meu amigo, aí vai ter que fazer uma reformulação, trazer jogador que joga bola mesmo. Mas aí é para 2030. Aí é papo para 2030. Deixe a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.